E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ivan, tô aqui no estacionamento de uma universidade aqui de São Paulo. Acabei de dar uma palestra aqui sobre ilustração, né? Sobre o mercado e como é que funciona aí o mercado e a profissão de ilustrador. E bom, para variar, teve um monte de pergunta sobre o preço, né? Sobre como cobrar, como fazer um orçamento da sua ilustração. Então, como ainda tá tudo muito quente na minha cabeça, não deu para eu falar tudo durante aí a palestra por causa do tempo e tal, eu resolvi gravar aqui no estacionamento mesmo, porque ainda tá tudo muito fervendo aqui na minha cabeça. Então já vou falar um pouco sobre isso. Não sou o primeiro que tô falando sobre isso, a gente tem um monte de vídeos aí de gente muito boa falando. Só para dar um exemplo aí, a gente tem a Thaís Linhares, que falou bastante sobre isso. Montalvo Machado bate bastante nessa tecla também. Até aconselho vocês a assistirem aí os vídeos deles. Lá fora tem o Stephen Silver, que fala muito sobre isso, até para mostrar que não é só aqui no Brasil que a gente tem esse problema. Mas enfim, vamos lá. Muita gente me perguntou, vive me perguntando aí nos cursos que eu dou e nessas palestras também, como é que funciona esse lance de cobrar, né? Quanto cobrar pelo seu trabalho? Bom, a gente tem aí a grande dificuldade que os ilustradores profissionais têm, a gente que está há muito tempo no mercado, é justamente esse lance, por conta do pessoal que está começando, cobrar a preço de banana, justamente porque tem trabalho para fazer. A gente entende a cabeça de quem está começando, a gente já começou, lógico, e a gente entende que o cara precisa trabalhar, e aí vem aquela conversa de mas vou trocar o seu trabalho, você faz seu trabalho, a gente vai divulgar seu nome, você vai ficar conhecido e tudo conversa. Primeiro, a gente tem que... Isso, na verdade, esse lance de trocar o trabalho por divulgação ou por indicação e tudo, cara, isso só atrapalha o mercado, atrapalha você que está começando, atrapalha a gente que já começou, que já está trabalhando há muito tempo. Por quê? Porque isso vai caindo, cara, vai diminuindo o valor do nosso trabalho. Para entender sobre valor, a gente precisa entender uma coisa primeiro. Eu vou tentar ser bem didático, como eu disse, muita gente fala sobre isso, né? Então a gente tem muito vídeo sobre isso, muita informação a respeito disso, mas eu vou tentar ser o mais didático possível para que todo mundo entenda, sabe? Uns vão me achar até meio besta falando desse jeito, mas é verdade. Primeiro, a gente precisa entender a diferença entre produto e serviço. Isso é básico, assim, a gente precisa entender. Por que eu tô falando sobre isso? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Bom, vamos falar sobre produto primeiro. Deixa eu pensar no produto. Um refrigerante. Tá aqui, um refrigerante. Isso é um produto. Como é que funciona esse lance de produto e serviço? Bom, um produto, ele tem um valor fixo de produção, certo? Então, para fazer um refrigerante, por exemplo, para calcular o valor de um refrigerante, é levado em conta o valor para fazer a tampa, para fazer o rótulo, para fazer a embalagem, para colocar os ingredientes aqui, o xarope, o açúcar, o veneno, seja lá o que for. E isso tudo, né, passa por uma linha de produção. Todos são feitos do mesmo tamanho, com a mesma embalagem, com a mesma quantidade de ingredientes. E isso faz com que o valor desse refrigerante seja tabelado. Então, independente do lugar que a gente esteja do Brasil, a gente sabe mais ou menos quanto custa o refrigerante. É claro que varia R$1 ou R$2 em cada lugar que a gente vai, dependendo do bairro e tal. Mas o valor que ele sai da fábrica é um valor fixo. Por isso, ele tem uma tabela, certo? Então, vale a pena ele ser tabelado, o refrigerante ser tabelado, justamente por isso. Porque ele tem um valor fixo de produção. Isso é um produto, certo? O que é um serviço? Serviço como é que eu vou resumir, cara? Um serviço, ele é como se fosse, na verdade, assim, o serviço é uma coisa que a gente faz para resolver o problema específico de determinada pessoa, determinada empresa, certo? Então, o problema que, falando do refrigerante, assim, se eu vender esse refrigerante, eu sou a fábrica de refrigerante, eu tenho um custo fixo para fazer, eu tabelo meu preço em X. Se eu vender esse produto pro João, pra padaria do João ali da esquina, ele vai valer X. Se eu vender esse produto pro McDonald's, ele vai valer X, certo? A diferença é que a maior quantidade para um do que para outro, mas o valor é o mesmo. No caso de um serviço, o problema pode até ser o mesmo do João, da padaria. Vamos pensar num personagem agora, a gente vai desenhar um personagem para alguém. Então a gente vai desenhar um personagem pro João da padaria e a gente vai desenhar um personagem pro McDonald's. Por que não pode ser cobrado o mesmo preço? Por quê?
se o mesmo problema do João da padaria, ele quer um personagem para divulgar a padaria dele, é o mesmo problema, né, do McDonald's. Ele quer um personagem para divulgar o McDonald's. Os problemas são os mesmos, mas a solução é completamente diferente. Por isso que a gente não pode cobrar a nossa ilustração, o nosso trabalho como designer ou como ilustrador, a gente não pode cobrar como um produto, a gente precisa cobrar como um serviço. Para resolver o problema do João da padaria, a gente vai desenhar um personagem em cima do que ele quer, lógico, mas a responsabilidade é totalmente diferente. Por mais que a gente... É difícil, eu sei que é difícil entrar na cabeça, a gente tem o mesmo custo, né, para fazer. A gente tem... pensando no material, a gente vai gastar aí papel, caneta, lápis, ou computador, internet, enfim. É o mesmo custo para fazer o personagem de um para outro. Entre aspas, né? Porque o custo físico ali de material. Agora, a responsabilidade é completamente diferente. O valor que o McDonald's vai ganhar em cima desse personagem é completamente diferente do valor que o João da padaria vai ganhar em cima do personagem que a gente fizer pra ele. Eu não tô dizendo que o personagem do João tem que ser pior do que o McDonald's, não é isso. Mas o estudo tem que ser maior, o estudo de caso tem que ser maior. A política do McDonald's é completamente diferente da política do João da padaria. O João da padaria vai divulgar, o personagem dele vai divulgar a padaria dele pro bairro, para as pessoas comprarem ali no bairro. Então vão ser panfletos, que tem um site, que tem uma página no Facebook, enfim, mas é pouca coisa. O McDonald's é mundial, sabe? Eu tô dando o exemplo do McDonald's e do João porque são extremos, mas é isso que a gente tem que levar em conta na hora de fazer um orçamento, né? Na hora de prestar um serviço para alguma empresa. A gente tem que levar em conta o tamanho dessa empresa, quanto que o nosso desenho, quanto que o nosso personagem aí no caso vai agregar para essa empresa, quanto que ele vai trazer de retorno para essa empresa e cobrar proporcionalmente a isso, sabe? Não tem cabimento a gente cobrar um valor tabelado para uma empresa gigante e uma empresa pequena. Não faz sentido isso. Primeiro porque, como eu disse, o valor que eles vão ganhar em cima do nosso trabalho, e é verdade, isso eu não estou dando uma de mercenário não, a gente trabalha pela arte, mas a gente tem que ganhar dinheiro, vocês têm que pensar nisso, é uma profissão. O que eu estou falando aqui é de uma profissão, sabe? E vocês precisam ganhar dinheiro por isso, a gente paga imposto, pô, a gente tem que ter empresa aberta, a gente tem que usar software original, sabe? Muita gente reclama do software, o Photoshop custa R$2.500, pô, mas R$2.500... você vai ganhar para fazer um trabalho, cara. Para um trabalho, você vai ganhar R$2.500, sabe? Então, você tem que pensar nisso. Não adianta pegar essas tabelas que tem. Claro que tem tabelas que servem como referências, né? São úteis para poder ter como referência, como a tabela da Degraph, por exemplo. A gente tem as associações, a ABPRO, que é espetacular nesse sentido. Mas, cara, passou um carro aqui, eu me perdi. Mas assim, a gente tem que aprender a calcular o valor do nosso trabalho antes de calcular o preço, sabe? Se você fizer um trabalho para o McDonald's, por exemplo, ele vai aparecer para o mundo todo, cara, sabe? Você vai ter um anúncio na revista, você vai passar na TV, enfim. Tô dando esses exemplos de onde podem ser vinculados o seu trabalho. E você não pode cobrar isso como se você cobrasse para fazer um panfleto que vai rodar ali no seu bairro, sabe? Muita gente não entende isso. Eu sei que tem um monte de gente aí assistindo o vídeo e tá falando, pô, eu já sei disso, cara, não precisa falar. Mas tem muita gente que tá começando que não entende isso, cara, que não entende, que pega uma tabela que fala, o valor de uma ilustração para uma página simples é R$50. E aí vai cobrar, cara, de R$50 para fazer uma ilustração de uma página simples da Veja. Sabe? É um absurdo isso. Por que é um absurdo? Porque isso afeta o mercado todo, sabe? Eu dou aula de desenho, eu quero que todo mundo aprenda a desenhar, eu quero que todo mundo trabalhe como ilustrador. Olha que coisa maluca isso, né? Eu tô aqui falando de concorrência e tô ensinando pessoas a serem meus concorrentes. Mas na verdade, se a gente fizer uma concorrência leal, uma concorrência justa, a gente vai alimentar o mercado. Esse mercado só vai crescer, sabe? Ao invés de ter uma concorrência completamente desleal, sabe? Você não está saindo em vantagem porque cobrou R$100 numa ilustração que valeria 1.000.
Não é vantagem, cara. Você vai ganhar R$100 agora, mas amanhã você vai ser taxado como o cara que faz coisas de R$100, sabe? E aí, a mesma empresa que te contratou vai querer me contratar querendo me pagar R$100. E eu não vou aceitar, entendeu? E vai querer contratar outros profissionais, eles não vão aceitar, cara, porque não tá certo. E isso acaba com o mercado, porque as empresas acabam achando que ilustrador cobra pouco, né? Que cobra barato, e que aí vai achar que os profissionais cobram muito caro. Enfim, vai virar uma bagunça, cara. Vai virar uma bagunça e a gente vai ter muito trabalho ruim espalhado por aí. Vai queimar o nosso filme. Eu digo nosso, quando eu digo nosso, eu digo da classe mesmo, profissional, que paga imposto, que trabalha justo, que cobra justo, sabe? Que cobra o quanto vale mesmo, que não cobra por um desenho, mas cobra por um serviço, pela a resolução de um problema, sabe? Eu estou resolvendo um problema, eu estou fazendo uma empresa ganhar milhões em cima do meu trabalho. É assim que a gente tem que pensar. E eu preciso cobrar por isso. Eu não vou cobrar por um desenho no papel, cara. Eu não posso cobrar, não é assim que se faz. A gente tem que cobrar pelo valor, tem que diferenciar valor de preço. Isso já foi falado por muita gente e eu estou reforçando aqui porque é importantíssimo. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, mas assim, pensa nisso antes de formular um valor. Pensa no valor físico que você tem, sabe? Pensa no valor das reuniões, quantas vezes você vai ter que ir, gasolina, internet, aluguel, software. Pensa em tudo isso, mas pensa também no quanto o seu trabalho vai gerar de retorno pro cliente, sabe? É isso que faz a diferença. A gente tem várias maneiras de cobrar. A gente pode cobrar por porcentagem de retorno. No caso de editora, isso acontece bastante, apesar de pagarem pouco também. Deixo aqui já meu comentário, mas enfim, a gente tem a porcentagem. A gente pode cobrar pela porcentagem de retorno, ou a gente pode cobrar pelo uso da imagem, que é o certo, né? A gente cobrar pelo uso da imagem. Então você faz um contrato aí que durante 2 anos, durante 5 anos, enfim, sua imagem pode ser usada em determinados veículos. Meu contrato é para usar em web e impressos, território nacional até 2018. Beleza, fecha esse contrato, cobra seu preço, o valor desse trabalho, sabe? E se tiver que renovar, depois renova. Mas é isso que você tem que fazer. Muito cliente não entende isso também, sabe? Muito cliente não entende e acabam falando, pô, mas o meu orçamento é baixo, aí não sei o que. Falo, cara, então arruma outra solução, vai fazer outra coisa, porque o meu preço é esse, meu valor é esse. A gente vai ter que começar a recusar trabalho, principalmente quem está começando. Eu sei que é muito difícil fazer isso, sabe? Falar não, precisando de grana, eu entendo isso. Eu já fiz isso, né? Já tive que recusar precisando de grana. E depois falei, pô, cara, e agora? Mas isso vai te tornando um profissional, sabe? É aí que entra o negócio, cara. É aí que você se profissionaliza. Você vai ser visto como um profissional, sabe? Você vai ser chamado para fazer trabalhos profissionais. Hoje eu tenho clientes que entendem perfeitamente esse lance de usar os direitos da imagem, cara. Eles nem me vêm falando, pô, mas me dá esse desenho aí, cara. É só um desenho. Quantos eu já ouvi falar no começo, cara, mas você vai me cobrar tudo isso pra fazer um desenho de 20 minutos, sabe? Pô, mas e todo o tempo que eu estudei, cara, e tudo que eu tenho de suporte pra trazer pra você uma solução do seu problema, entendeu? Então, fazer uma seleção mesmo dos trabalhos que você pega vai te ajudar muito. Eu sei que pode não ser uma coisa meio ruim, assim, a curto prazo, sabe? Logo de cara você deve pensar, pô, tô me ferrando, cara, tô perdendo dinheiro com isso, mas você não tá. Vai por mim, você não tá, cara. Você tá agregando valor pra sua carreira. Você tá formando uma carreira profissional. Você tá construindo aí o seu futuro como profissional respeitado pelos clientes, respeitado pelos grandes clientes, pelos clientes que pagam de verdade, pelos clientes que entendem que o seu trabalho é um trabalho importante e respeitado pelos outros profissionais, cara, respeitado pelo mercado, pelos ilustradores. E isso é muito importante, cara. É uma concorrência leal, sabe? Acho que é isso. Acho que se eu esqueci alguma coisa, por favor, comentem aí, deixem um comentário aí abaixo.
e sei lá, a gente continua falando mais sobre isso. Agora eu vou embora, tô cansado, mas pô, espero ter falado aí o suficiente e respondido as perguntas, pelo menos de quem me perguntou aí na palestra. E enfim, é isso aí, a gente se vê mais tarde. Em breve eu gravo mais vídeos aí com mais dicas. Valeu! É isso aí, galera, fiquem com Deus e aquele abraço.